Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Eu sou Davidson Barbosa e você está em mais um episódio do Pré-RicoCast. E esse episódio é o episódio de número 100. É um episódio muito mais que especial. E eu consegui, trazer aqui um ícone para mim, uma referência na educação financeira, aqui no mercado, no negócio. E justamente foi por causa dele que saiu o episódio 1. E hoje estou gravando o episódio 100. E eu trouxe aqui o Arthur Dantas Lemos, o fundador da Empreender Dinheiro e de vários outros projetos, treinamentos e cursos. Vou deixar aqui para ele se apresentar, mas eu tenho certeza que vocês de alguma forma já ouviram eu falar dele, ou em outro podcast, ou no treinamento, ou no curso, ou na live. Eu sigo ele assiduamente, tento colocar em prática muitas das coisas que ele ensina e nessa pegada muito mais agora para educadores financeiros. Mas enfim, Arthur, se apresenta aí um pouquinho pro pessoal e eu vou te apresentar hoje o método pré-rico que está desbloqueando, está destravando as pessoas a alcançarem as suas liberdades de escolha. Cara, muito obrigado pelo convite, para mim é um prazer gigantesco, eu sou muito entusiasta e pró-mercado, né? Então, quando você falou comigo do episódio número 100, eu disse assim, top, vou marcar a data, mas já topo. E, cara, você é aluno aqui da casa, né? Então, mais um motivo para me sentir honrado, porque esse é o elogio sincero que a gente fala, o Nassim Taleb preconiza isso. Eu sou um educador por vocação, né? Assim que eu me vejo. E, recentemente, como você falou, eu entendi que a gente tinha como contribuir mais para a educação financeira do Brasil, preparando mais pessoas para trabalhar profissionalmente com educação financeira, né? Então, muito embora hoje esse seja mais o meu dia a dia, não tem como largar o osso. Eu contribuir assim como você faz e continuo fazendo isso, mas faço isso há 10 anos, então para mim é cachaça. Então, prazer gigantesco estar aqui e não posso deixar de falar, o episódio número 100 é uma marca importante, porque é uma marca que, assim, você faz um primeiro episódio? Faz, né? Você disse que eu sou culpado pelo primeiro, Verdade. Mas o mérito de chegar aqui e das coisas que você está conquistando cada vez mais é totalmente seu, cara, porque a zona de arrebentação que existe nos investimentos, né? Ela também existe no empreendedorismo. Então, assim, chegar no número 100 não é todo mundo que chega, porque requer disciplina, requer o cara gravar, porque tem que entregar toda semana, quando nem sempre tá com o tempo que gostaria, tá com a inspiração que gostaria, mas o cara tá lá botando e entregando. Então, meus parabéns, vamos nessa. Verdade. Eu quero deixar aqui um adendo no seguinte, né? O episódio 50 foi com o Saulo Godoy. Que massa! Saulo é parceiro também, já fizemos coisas juntos, enfim. E assim como eu puxei a lógica aqui com o Saulo, a gente falou um pouco sobre fundos imobiliários, que talvez não seja o primeiro passo para quem realmente está tendo o primeiro contato ali com a educação financeira. Eu queria, Arthur, te apresentar um pouco como funciona aqui o método pré-rico, né? Se tudo deu certo, né? Esse episódio está indo ao ar um dia depois da jornada do educador financeiro iniciante. Eu passei aqui por uma sequência de 3 aulas ensinando as pessoas a poupar, ensinando as pessoas a conseguir ganhar o primeiro cashback e ensinando os primeiros passos de investimento. Mas os primeiros mesmo, o investidor iniciante. E esses 3 pilares compõem o método pré-rico. Tá bom. Aí eu quero falar o seguinte contigo, né? Muitas pessoas chegam para mim e falam, qual é a ação? Criptomoeda e tal. Cara, se você não tem os primeiros 10 mil reais investidos, você não poderia nem dar ouvidos a isso. Quando eu falo, Arthur, que poupar é imprescindível na tua visão como educador financeiro, até onde o poupar realmente ele é importante na educação financeira como um todo, mas depois o cara virou investidor profissional, sabe tudo de fundos, de ações e tal, o poupar ainda faz parte dessa essência como um pilar primordial da educação financeira? Regra geral, só investe quem poupa, começa daí. Então você tem o mercado de futuros, existem mecanismos na Bolsa de Valores através dos quais você pode investir algo que você não tem. Mas, regra geral, só investe quem poupa. Então, de partida, não existe construção patrimonial, construção da possibilidade de que eu tenha liberdade de escolhas, se eu não tiver disciplina orçamentária. E a validação de que existe disciplina orçamentária é um orçamento superavitário, onde eu gasto menos do que eu ganho e existe poupança. Então, cara, assim, quando você fala disso, que a gente sabe que acontece na prática, que o cara chega, cripto, ou então ele quer investir em ações diretamente, ele quer falar de fundos imobiliários, você fala o seguinte, cara, se você não tem 10 mil,
E para muitas pessoas, porque a educação financeira, um pouco da nossa complexidade do nosso desafio está em entregar caminhos onde o que funciona para você não funciona para mim, que não funciona para quem está nos ouvindo agora, né? Então, a educação financeira é um processo muito particular. A gente tem que entender o contexto. E levando em consideração o contexto, eu diria que para muitas pessoas, esse direito de pensar nos ativos ou de dedicar mais energia para escolher qual é a ação, se é cripto ou não é, ele vem até depois dos 10 mil, né? Mas o fato é que o Pedro Cerise, que é um gestor super conhecido e respeitado no mercado brasileiro, ele fala um negócio que eu concordo muito. As pessoas não querem ganhar dinheiro, as pessoas querem uma história para contar. Então, o cara quer sentar numa mesa e falar o seguinte: comprei Gafisa e dei uma porrada de 25%. A questão é que é matemático. Se você pegar uma planilha de planejamento financeiro a longo prazo e você colocar os inputs, você vai ver que sim, ao longo de 30 anos, qualquer 0,% na sua taxa média de retorno nos investimentos vai provocar um estrago, né, no sentido positivo da palavra, vai provocar um impacto grande lá na frente. Mas, sobretudo no início da jornada, não há nada mais importante que concentrar energia no meu trabalho para que eu possa aumentar minha renda. Correto. E nas minhas escolhas, no meu padrão de vida, no dimensionamento do meu padrão de vida, para que eu consiga aumentar minha capacidade de aporte. Se eu tenho 10 mil reais ou menos, não importa se eu estou investindo em título público ou fundo imobiliário, porque a minha taxa de retorno não vai determinar se eu vou chegar nos próximos 20 mil mais rápido. O que vai determinar mais rápido é se eu consigo aportar numa velocidade maior. Então, assim, isso é fundamental. Quando tu fala sobre saber investimento e tal, e a pessoa conquistar os primeiros 10 mil reais, vai exigir disciplina, que é muito importante para o investidor. Vai exigir que ele realmente ignore outras oportunidades. Eu recebi por esses dias aqui a chance de você ficar rico vai dobrar, triplicar. Cara, não é nesse momento que você está começando a escutar isso. Não precisa nem escutar, nem abrir o link, não faz sentido. Mas tem uma pegada aqui, Arthur, que tu falou que a capacidade de poupança é importante, né? Gastar menos do que ganha, mas no mesmo momento você já falou em ganhar mais também. E aí onde fica esse dilema? Não é só gastar menos do que ganha, mas ganhar mais do que gasta. Na soma ali dos fatores vai dar na mesma coisa. Porque na lógica inicial, que eu não falo lá dos 10%, no mínimo 10%, cara, bota 10% na conta aí e vê. Esse cara não quer gastar menos, ele quer gastar o mesmo padrão de vida, não quer economizar 10%. Tá bom, faz o seguinte, arruma outra coisa e consegue esse 10%. Eu lembro muito quando eu ainda não investia nem nada, eu tinha uma vontade de ganhar dinheiro muito grande. Um exemplo básico que eu gosto de falar para as pessoas é o seguinte: cara, tem um produto ali que tu compra 50 e tu vende a 100. Tu ganhou 50 pau. Se tu vender 6 desse produto, 6 no mês, tu vai levantar os mesmos 300 que tu ia estar economizando. Se tu ganhar 3 mil reais e economiza 10%, dá 300 reais. Mas se tu não quer economizar, se tu não quer cortar alguma coisa, ganha os 300. Uma das aulas de treinamento, inclusive, é mais de 20 formas de você fazer uma renda extra. E a gente vive na economia compartilhada hoje, que os caras saem de Uber para rodar, não menosprezando a classe, pelo contrário, o cara tem a visão empreendedora ali, ele vai levantar os 300 reais. Então, ganhar os 300 reais também pode fazer parte dessa estratégia. Quando essa questão de ganhar e tal, como é que tu poderia contribuir de alguma forma as pessoas para levantar 300 reais no mês, cara? Olha só, eu sou muito defensor, o que eu falo, né? A minha forma de enxergar a educação financeira é uma forma muito honesta, porque eu respeito a vida real. Isso passa por um exercício empático, de entender que às vezes a gente pode tratar 300 reais como algo trivial, mas para muita gente é muita grana e envolve muito esforço. Então, há que se respeitar, né, o outro lado, que às vezes tem uma visão de mundo e um contexto totalmente diferente do meu. Mas a educação financeira honesta, que é aquela que funciona na vida real, uma das coisas que se deveria se defender, e que eu defendo, e que está muito alinhado com o que você está falando, Davidson, é que essa história que nos contaram e por algum motivo a gente fica repetindo, talvez porque é um discurso agradável, diplomaticamente cabe em qualquer lugar, então ele é politicamente correto, é assim: não importa o quanto você ganha, e sim como você administra seus ganhos. Então a gente adora pegar um exemplo extremo e fazer disso regra. Alguém um dia ganhou na Mega Sena ou ganhou na loteria e perdeu tudo, tá vendo? Não importa o quanto você ganha. Um jogador de futebol ganhava milhões, tá vendo? Não importa. Isso é uma bobagem,
Porque é óbvio que importa, assim, você deu um exemplo de uma pessoa que ganha 3 mil. Se eu triplicar a renda dessa pessoa e mês que vem a renda líquida dela for 9 mil reais, eu mudei a realidade da família dela. Agora, não é porque eu vou aumentar a minha renda que eu deveria tomar decisões financeiras e de consumo de baixa qualidade. Então essas duas coisas são igualmente importantes. Eu, se quero ter mais liberdade de escolha, realizar mais sonhos e ter mais tranquilidade financeira, eu deveria depositar energia para as duas frentes. Agora, vamos usar como referência o salário mínimo. Tá? Quanto mais próximo é a minha renda familiar de um salário mínimo por pessoa ativa, do ponto de vista produtivo, certo, maior é a energia que eu deveria considerar colocar na variável renda. Porque a inflação, por exemplo, ela impacta, ela atrapalha mais a qualidade de vida das pessoas que estão mais próximos dessa faixa de renda. Então é o seguinte, não tem essa historinha de não importa o quanto que eu ganho. Na vida real importa muito o quanto eu ganho. O que você está falando, acho que essa minha provocação aqui, talvez ela seja mais importante do que até faça isso como dica, né? Até porque tenho certeza que quem está aqui, pelo menos, deveria considerar entrar no teu programa, no teu curso, e aí você já tem 20 formas lá, né? Então 20 formas é mais do que o suficiente para a pessoa encontrar esse 10% aí. Mas é assim, é muito importante consumir bem, mas colocar a cabeça para funcionar. Como é que eu faço para aumentar minha renda? E ainda deixo esse adendo aqui. Quanto menor, né? Isso é sempre comparativo, sempre depende do contexto, mas isso é uma boa referência olhando para a realidade brasileira. Quanto mais próximo eu estou ali da faixa de salário mínimo, eu deveria considerar mais o aumento da renda. Faz toda a diferença. E desculpa, só para fechar. Há que se ter também muito cuidado quando eu vou consumir educação financeira. Porque hoje você tem um poder enorme nas redes sociais, mas ao mesmo tempo, né, todo o poder vem com a responsabilidade. E a responsabilidade de consumo também é muito grande. Eu estou me referindo aqui ao consumo de conteúdo. Eu estou muito tranquilo em gravar contigo aqui, porque eu sei que você é um cara que faz por vocação. Você entrega a educação financeira com o coração e que você vive na sua vida. Assim como eu faço. Mas qualquer pessoa pode abrir o celular e falar de educação financeira. Então, eu tenho que ter muito cuidado com quem é que eu estou aprendendo. Porque às vezes a pessoa está me falando isso e ela pega uma série de argumentos ou de exemplos que isso parece fazer sentido, a narrativa faz sentido, mas essa pessoa mesmo que está falando o seguinte, não importa quanto você ganha, tem uma renda média mensal de 50 mil reais, e aí? Né? Então, vamos respeitar a vida real, porque é nela que nós vivemos. Então, o ganhar mais, né, vai servir, depois que você atingir os 10 mil reais, para você fazer outras fontes de renda. Cara, isso é clássico, né? O Robert Kiyosaki usa no livro dele lá e talvez seja uma indicação básica para todo mundo que está iniciando, não na educação financeira, para a vida, de não depender de uma única fonte de renda. Então, o ganhar mais nesse primeiro momento não é só para agora, não é só para atingir os primeiros 10 mil reais, é para você se tornar uma pessoa que está sempre buscando outras fontes de renda. Está sempre atento a oportunidades que aparecem no mercado. Eu lembro que eu tenho um exemplo, Arthur, que eu estava com a grana parada, entre aspas, não sabia bem onde investir, e um cara ia mudar o escritório dele para Salvador, ia sair de Recife para Salvador. E aí o cara tava com tudo, ele não queria mudança e tal, os computadores talvez tivesse que de alguma forma já comprar. E aí eu fui lá e comprei tudo, cara. Tudo, quanto é tudo. 5 mil contas, tudo. Tá. 3 computadores, ar-condicionado, televisão. Cheguei em casa, a mulher, que é isso? Não sei o que. Eu falei, cara, isso aqui vai dar 15 mil reais. Aí só que eu tava com paciência. Pô, fui lá no LX, já não sei. Cara, de 5 para 10 mil, para 15 mil, dobrar o capital em 2, 3 meses, não vai ser nos investimentos que vai ser fácil de fazer. Exatamente. Não vai ser. Mas se você tiver uma visão empreendedora de comprar, de alguma forma, com a oportunidade de vender mais caro, é a lógica do mercado. Exatamente. E é assim que as pessoas enriquecem. É assim que o Gustavo Cerbasi enriqueceu, é assim que o Primo Rico enriqueceu, é assim que eu enriqueci, é assim que as pessoas enriquecem. Né? Não é porque eu tive uma performance acima do Ibovespa, esquece isso. Né? Esquece. Inclusive, quando eu entro no mercado de investimentos, a minha primeira preocupação deveria ser a proteção patrimonial. Depois que eu asseguro isso aqui, é que eu vou pensar na multiplicação. Lógico que vai mudar do momento de vida e de patrimônio de cada um, mas eu gosto muito quando você trata de visão empreendedora, porque às vezes a gente trata, não, empreender é algo para quem vai abrir um CNPJ, cara, isso é visão empreendedora, isso cabe para todo mundo. Um comentário que eu queria fazer sobre o teu método, que eu acho legal, é assim, separar pelo menos 10%, seus primeiros 10 mil. Então assim, o nosso cérebro, né, lidar com o dinheiro, nós não temos, isso é científico, inclusive fez jus a prêmio Nobel, né? O Daniel Kahneman fala isso, né? Nós temos pouca disponibilidade para o assunto dinheiro.
E é muito complexo tomar as decisões de consumo, de poupança, de investimento na nossa vida, né? Você tem uma série de pressões sociais, apelos ao consumo o tempo todo, e as coisas nem sempre são óbvias, aquilo que parece fazer sentido nem sempre faz, enfim. Então, assim, quando eu crio regras, eu tenho marcos, e aí fica mais fácil trabalhar em prol disso. Quando você fala assim, cara, você deveria ter pelo menos 10%. O que é 10% para um pode ser um esforço enorme, enquanto que 30% para outros pode ser algo super fácil e talvez 40% fosse mais adequado. Então, o 10% fixo, ele é passível de erro. Mas eu gosto quando você fala, cara, pelo menos 10%, porque às vezes alguém vai escutar e vai dizer o seguinte: primeiro, você tem a vantagem de criar essa referência, e segundo, a pessoa pode dizer o seguinte: porra, mas 10% para mim é muito difícil, porque eu tô numa situação muito difícil, etc. Tudo bem. Cara, comece os 5, mas mire pelo menos 10, porque toda decisão, ela vai ter o seu ônus e seu bônus potencial atrelado. Ou seja, sim, sabemos na vida real que, para a maioria de nós, poupar representa um sacrifício. Gastar é mais agradável, me dá prazer, eu tenho prazer imediato e tal, né? Uma das formas de descrever o processo de poupar é trocar a qualidade de vida no presente por qualidade de vida no futuro. E essas decisões intertemporais, elas são confusas na nossa cabeça. Pois bem, cara, quando eu tomo a decisão de não poupar pelo menos 10%, eu estou tomando a decisão de nunca enriquecer, de nunca ter liberdade de escolhas. E é matemático. Se a gente vai abrir um orçamento, você faz conta que você quiser, indo e voltando. Sim. Então, você pode até ter um carrão, mas você é um refém. Você tem uma algema de ouro, mas você não pode passar 20 dias sem trabalhar, porque você se enrola todo. Então, cara, ter esses marcos do ponto de vista de construção de um método, para quem vai embarcar junto com o Davidson, colocando aqui o Davidson como mentor, e é importante ter um mentor. O seu método, ele é muito didático, né? Os 10% pelo menos é importante que eu tenha essa referência, assim como os primeiros 10 mil. Perfeito. A gente tem assim, os primeiros 10 mil, os primeiros 100, os 500 ou 1 milhão, nós somos presos aos grandes números, né? E os primeiros 10 mil, eu acho que o cara rompe uma barreira ali, inclusive de olhar para esse processo e falar o seguinte: eu consigo, né? Aí agora destravou. Destrava. Aí vai dos 10 para 50, dos 50 para 100 e aí vai, não tem volta mais. A outra linha de trabalho, Arthur, é sobre cashback. E eu fui muito criticado por algumas pessoas assim, né? Porque, mas isso é modinha, isso é fase. Cara, eu já tô ganhando cashback já faz mais de 2 anos. A minha primeira viagem, uma das primeiras viagens que eu fiz nos Estados Unidos, cara, lá isso é comum, é normal. Tem vários aplicativos, lojas, parceiros. Eu cheguei numa loja lá, o cara falou: se tu fizer o login aqui na minha página no Facebook, eu te dou 10%. Uhum. Eu te devolvo, eu te dou um desconto. Então, assim, eu acho que ainda tem muito para crescer. Tem uma empresa que abriu capital na bolsa há pouco, não sei se é interessante falar o nome da empresa, mas enfim, né? E aí, cara, é muito. Hoje, Arthur, tem condições de cashback que você não precisa fazer esforço nenhum. Você precisa pegar a nota fiscal e ler o QR Code. Somente, mais nada. Davidson, é 50 centavos. É R$1, é 2. Cara, no momento da gravação desse podcast, a gente tá acabando julho, eu já fiz mais de R$3 mil esse ano, somando os cashback de 50, de 1, de 2, de 3, de 10, de 50, enfim. Sensacional. Mais de R$3 mil. Se você dividir isso por um ano, isso vai dar mais do que a média de aporte dos brasileiros. O brasileiro não consegue aportar 300, 400 reais todos os meses. Mas se ele conseguir deixar de gastar ou ser recompensado no momento que está fazendo o gasto ali e somar isso aos seus aportes, aos 10% lá que você está tentando lá conseguir, cara, isso vai acelerar o processo, mas muito. Porque levantar R$3 mil não foi um esforço que eu fiz, eu só fui consumir. Eu sei que tem estratégias mais avançadas de milhas e tal, que você compra o iPhone, não sei o quê. Não é dessa estratégia que eu tô falando. Eu tô falando do consumo do dia a dia. Hoje eu vou na padaria, na frente de casa, comprar pão todos os dias e eu consigo cashback. É simples. É tomar ação diferente. É continuar gastando de maneira inteligente. E gastar de maneira inteligente, com certeza, é também um pilar primordial na educação financeira. Mete bronca aí nessa parte aí, cara. Eu queria fazer só um comentário aqui de alguém que respira educação financeira há 10 anos. Você tem pessoas, hoje de novo, na internet, ela dá muita impulsão para isso. Bem intencionadas, dizendo o seguinte: cola aqui que eu vou te apresentar a educação financeira e você vai resolver seus problemas financeiros. A verdade é que só a educação financeira não funciona. Assim, não tem mágica. Então, assim, os conhecimentos sobre
comprar bem, que a gente poderia até incluir o cashback aqui, mas eu vou incluir ele em outra caixinha, tá? Eu vou propor um outro olhar aqui. Que não deixa de ser, evidentemente, mas assim, ter decisões conscientes, entender como é que eu faço a leitura de um orçamento, comprar bem, olhar para minha renda com carinho, como falamos agora. Tudo isso, quando você vai para a prática do dia a dia, de novo, cientificamente a gente tem pouca disponibilidade para o assunto dinheiro. Então, para que de forma sustentável eu tenha padrões de decisão que vão me levar paulatinamente a uma posição de maior conforto e maior liberdade de escolhas, eu preciso olhar para tudo aquilo que envolve as minhas decisões sobre e com o dinheiro. Então, o que é um olhar mais maduro que vai me levar para uma vida financeira mais próspera? Seja isso, assim, independente do contexto. Estou absolutamente endividado, devo 100 mil reais. Ótimo. Se eu hoje que devo 100 mil reais, eu amanhã dever 30 mil em vez de 100, eu tenho um nível de prosperidade maior comparado ao meu status quo, minha situação atual. Então isso independe do contexto. Educação financeira é super importante, mas a psicologia econômica também é super importante, que você fala muito de hábitos, né? Então é o seguinte, é entender por que é que eu tomo as decisões que eu tomo. Políticas públicas é também uma pauta super importante, né? Então assim, em algum momento, e aí começa a sair da nossa seara naturalmente, né? Mas em algum momento você ter, por exemplo, falando aqui para os investidores, hoje tem uma discussão muito grande, né, de reforma tributária e o que é que tributa, o que é que não tributa. Então, numa instância maior, sobretudo num país que tem um nível de desigualdade de renda tão grande como é o Brasil, as políticas públicas poderiam ajudar mais, né? Porque se você pega, assim, a gente está falando provavelmente aqui, eu tenho certeza que estou falando aqui com 95% ou mais das pessoas que estão assistindo esse vídeo, para um público muito privilegiado. Né? Se você olhar para a sua realidade, de onde você nasceu, o acesso à educação que você teve, era muito difícil, tá, mas tenha certeza que tem pessoas com uma situação bem mais difícil do que a que você teve. Então, assim, políticas públicas também contribuem, também um elo importante para a melhoria da situação financeira das famílias e noções de direito do consumidor. Aqui também a gente pode encaixar o cashback, né? Ou seja, eu tenho direito a ter acesso a parte dos recursos que eu estou desembolsando. Esse direito está previsto, às vezes é super fácil ter acesso a ele, e eu preciso basicamente de duas coisas: querer ter uma vida financeira melhor e ter conhecimento. Então, por exemplo, você é um cara que entende muito mais de cashback do que eu, né? Isso não é um elogio, isso é uma constatação. E eu acho que as pessoas têm que explorar isso, né? Então, se você está aqui disposto a compartilhar isso, por vezes gratuito, por vezes pago, e inclusive didaticamente, a gente absorve muito mais conteúdo quando a gente paga por um conteúdo, né? O Murilo Ganja fala isso há muitos anos, assim, até familiares dele, quando ele diz assim: Murilo, me dá o teu curso e tal. Muito embora ele tenha feito um negócio agora que é liberar o curso dele, mas houve um motivo empresarial para isso. Ele teve um patrocínio de grandes marcas para estar ali, e ele faturou muito mais com os cursos dele do que ele faturaria a vida toda. As pessoas não sabem disso, né? Mas enfim, ele fala isso, eu concordo muito. Se um familiar dele pede para ele liberar um acesso, ele não libera. Ele fala assim: se eu liberar, você não vai dar o devido valor e você não vai consumir, você vai colocar em prática. Já aconteceu comigo. E olha só, conhecimento não transforma, conhecimento me empodera para tomar decisões diferentes. Decisões diferentes que mudam os meus resultados. Então é o seguinte, mas voltando, né? Se você tem um conhecimento, você está nos assistindo, você entende que faz sentido, cara, é pegar esse conhecimento, ter vontade de mudar, e o cashback vai servir como um instrumento que vai me deixar mais forte. Ou seja, não é só educação financeira. Nesse caso, eu tenho também, de certa forma, eu estou comprando o melhor de forma mais inteligente, mas é também um mecanismo de direito ao consumidor. Perfeito. Faz total sentido. A lógica por trás ainda do cashback, Arthur, é você estar mais perto do seu dinheiro. Porque você vai precisar usar um aplicativo, um cartão de crédito para poder realmente se beneficiar. Mas não é todo mundo que está confiante em usar o cartão de crédito. Às vezes é até um vilão, os educadores financeiros, às vezes, manda cortar e tal. Cara, calma, calma. Talvez esse cartão aí possa inverter o jogo. Se você usar ele de maneira inteligente, ele pode te recompensar com isso. Então, assim, não é tomar decisões extremas, é entender o que está por trás. Ganhar cashback hoje não é só querer, é você ter o controle, porque a partir do momento que você não deixou de pagar uma fatura ou deu um erro ali, você perdeu tudo. Não vai ser lógico isso.
Então, tem que ter controle. E o controle financeiro para poder usar o cartão, para poder usar o aplicativo, está por trás do cashback. Está por trás de você estar apto a usar. Não ter medo de usar o cartão. A gente trabalha essa parte também, que vai enveredar essa lógica por trás para fazer você ganhar cashback. E a média é R$400 por mês. Adicionar R$400 no mínimo todos os meses no seu orçamento através dos benefícios de gastar melhor. É somente isso aí. Quando a gente parte, Arthur, para a terceira linha aqui do método, é você dar os primeiros passos quando o assunto é investimento. As pessoas querem ficar ricas rápido. Isso mexe muito com a gente, né? Eu já caí em muitas pirâmides financeiras, cara. Eu já fui pra palco aqui em Recife, ganhei tanto, não sei o quê. Eu já fui enganado várias vezes. E hoje eu vejo muitas pessoas se apropriando da falta de conhecimento, da falta de conhecimento e explorando uma ganância. Vai dobrar, vai triplicar. Não é esse investimento que a gente está trazendo aqui. Não é não é esqueminha. Você não vai me dar dinheiro. Você não vai dar dinheiro pro Arthur. Cara, você vai usar o seu CPF. Às vezes o seu próprio banco já oferece o serviço inicial ali. Hoje os próprios bancos já oferecem acesso ao Tesouro, por exemplo, sem taxa nenhuma, sem nada mais. Então, se o começo é o Tesouro, para que você vai abrir uma corretora ainda e tal? Às vezes tem alguém por trás que está com conflito de interesse, tem que abrir a conta e tal. Cara, não é. É o primeiro passo, é saber, é entender o tripé ali, liquidez, rentabilidade, segurança, entender o que é o CDI, por que o meu rendimento, por que só deu $0,01, Davidson? Por que eu estou sendo taxado nisso aqui? Porque é o IOF, cara, assim, tá. Eita, vai me cobrar imposto desses R$2 que eu ganhei? Vai, cara, a regra da renda fixa até os 6 meses e tal. Então, saber estar por dentro disso vai fazer você tomar decisões mais inteligentes. E fazer esse primeiro investimento sem ser nas ações, sem ser em bolsa. Cara, o cara quer fazer mercado Forex com aplicativo. Cara, não, o cara manda uma dica e tu compra a moeda. Cara, não é essa parte que eu estou entregando, não é isso que eu estou falando. É você entender a lógica por trás dos investimentos e fazer o primeiro investimento. Como você bem falou, até os primeiros R$10.000, sinceramente, não vai fazer muita diferença se está numa ação que vai dobrar de tamanho daqui para o outro ano, ou se vai ser no tesouro que você está com liquidez diária. A diferença em cima dos primeiros R$1.500 que está fazendo, R$2.000, não faz sentido nenhum, não faz lógica. Essa é a primeira parte de investir, Arthur. Eu lembro muito que você fala assim, cara, investidor pessoa física e tal. Aprimora mais essa parte, o pessoal entender que esse primeiro momento não precisa ser sofisticado. Não precisa ser sofisticado. No aplicativo do seu banco, deixa de ser correntista e passa a ser investidor e acabou. Não, é importante que não seja sofisticado. Sim. Na verdade é isso, né? E sobre o que você falou antes, o caminho mais rápido para você não ficar rico é você tentar ficar rico rápido. Isso parece contraintuitivo, mas é mais pura verdade, assim. Então, e você tem, falando de psicologia econômica, né, o viés do auto-engano. Então, quem entra nesses formatos que eu gostaria muito que a CVM conseguisse ser mais vigilante, porque tem muita gente que destrói histórias de vida e de famílias. Correto. Por conta dessa ambição. E às vezes, por falta de conhecimento, acaba investindo em coisas que são, se você para analisar friamente, elas são ridiculamente insustentáveis. Mas enfim, o auto-engano faz com que muitas pessoas que investem nesse tipo de mecanismo sabem que tem alguma coisa estranha, mas o cara quer tanto um atalho para ficar rico rápido, que ele começa a querer tanto que aquilo seja verdadeiro, que ele começa a enxergar alguma verdade nessa narrativa, né? Então, não tem, né? Para o bem ou para o mal não tem atalho. Que bom que não tem atalho, né? Porque se tivesse, todo mundo teria. E aí, se todo mundo tivesse, isso seria refletido no preço das coisas na economia e você teria que ter um outro nível. Então, assim, do ponto de vista matemático, esse atalho nem existe e provavelmente ele também não vai existir. Mas o fato é que essa história de que é importante que não seja qualquer coisa nas nossas vidas que a gente vai fazer pela primeira vez parece difícil. E em qualquer coisa também que eu vá aprender, uma habilidade nova, você tem níveis de dificuldade diferentes, né? Então, falar inglês fluente é mais difícil que falar inglês básico. Se eu vou começar a falar inglês e eu estudo o vocabulário de um inglês fluente, eu vou ter uma percepção de dificuldade que é falar inglês
muito maior que vai me distanciar de passar pela zona de arrebentação, que é a dificuldade das primeiras aulas. É pronunciar as primeiras palavras. Por isso que todo curso de inglês, todo, entre aspas, começa com o verbo to be. Né? Você começa do começo. Porque se eu começar com palavras... Tenta pronunciar empreendedorismo em inglês. Então se eu começo por aí, eu vou dizer, esse negócio é tão difícil que pra mim não dá. E aí eu desisto. Quando na verdade foi uma estratégia de aproximação dessa nova área que foi inadequada. Com os investimentos é a mesma coisa. Se eu começo pelo mercado de ações, há uma complexidade envolvida que eu posso ter até a atratividade da ganância que vai dobrar e tal, mas quando você for se deparar com a prática da coisa, você vai, putz, isso aqui é muito maluco, não dá pra mim, investimento não é pra mim, e aí eu perdi a oportunidade de me aproximar de um mecanismo que pode fazer com que eu me aposente com dignidade, com tranquilidade. Então, é importante, eu até vou além, é importante que seja simples, ponto 1. E por que eu acho que as pessoas deveriam ter essa preocupação, né? Ou seja, eu vou seguir aqui o método que é, eu tenho que poupar pelo menos 10%, eu tenho que chegar nesses primeiros 10 mil, eu vou usar o cashback para acelerar esse processo, né? E para que ele seja menos doloroso. Perfeito. Né? E eu vou aprender minimamente sobre o que se trata em investimentos. Por que é importante isso? Para que você se sinta seguro. Por que é importante isso? Porque as pessoas mentem quando o assunto é dinheiro. Fim. Então não adianta, por mais bem intencionado que seja um mecânico, ele tem as contas para pagar dele. Se ele recebe alguém que ele percebe claramente e não entende nada, ele vai estar estimulado a talvez vender um óleo que eu só precisaria comprar daqui a 3 meses. E a própria pessoa, dentro do viés do auto-engano, ela vai justificar para ela que, mas foi bom comprar esse óleo, porque afinal... Mas, na verdade, eu não precisava. Então, com os investimentos é a mesma coisa. Não importa se o gerente, o agente autônomo de investimentos e, inclusive, o educador financeiro, não importa se ele é bem intencionado, se parece uma pessoa do bem, ele é ótimo, uma pessoa família, não importa. A melhor pessoa para tomar as decisões financeiras na sua vida, ou melhor, a mais interessada no seu sucesso financeiro sempre vai ser você. Né? Não adianta. O Davidson, ele... Entenda, do ponto de vista de um negócio, quanto maior for o seu sucesso enquanto um aluno do YouCash, mais fácil é para mim vender o YouCash. Quanto mais pessoas tiverem êxito seguindo o método que você defende, melhor é para você. Mas mesmo assim, você nunca vai ser tão interessado no sucesso financeiro dos teus alunos quanto eles mesmos. Então, assim, eu concordo muito contigo e enfatizo esses pontos que eu trouxe aqui, porque aprender a investir do começo traz muito conforto, traz muita segurança, e essa segurança de que, velho, eu tô recebendo essas informações, mas eu tenho uma condição mínima de discernir se isso faz sentido para mim ou não. Isso é muito poderoso. Quando a gente fala de investir, Arthur, tu falou no começo aqui que o cara quer contar uma história. Eu nem sei se foi no nosso ou se foi no outro podcast. Acho que foi aqui, também não sei, mas acho que foi aqui. E assim, o cara quer contar a história e não... Porra, nos últimos 5 anos, o índice que replica a bolsa dobrou. O índice que replica o SP500 mais que triplicou nos últimos 5 anos. Cara, você não precisava de complexidade para escolher aquele ETF. Cara, se você quer partir para renda variável, talvez seja um início interessante. Mas ainda no quesito investimento, eu queria trazer outro pensamento aqui. As pessoas, isso eu vejo porque eu acabo no dia a dia, no trabalho, lá no contato, né? Eu falo, cara, vamos investir, dá o primeiro passo aí. Não, cara, eu quero abrir um negócio. Aí eu fiz, porra, eu não quero matar o empreendedor que está dentro de você. Mas vê bem, hoje a gente tem, por exemplo, CDBs com R$1. Aquele R$1 vai estar trabalhando para tu. Eu tenho certeza absoluta, que eu sei que R$1 não vai fazer diferença, mas eu tenho certeza absoluta que com R$1 você não consegue abrir um negócio. Muito longe. O meu negócio hoje é digital e, pasme, né? Tem uns custos fixos, tem uns custos do cara que tem nota fiscal, tem uns custos de fazer os anúncios, mesmo sendo digital, já sendo enxuto, eu e minha esposa que a gente tá de cabeça, mas existem uns custos. Se você tá pensando, inclusive, em algo físico, cara, aluguel, aí tem lá a taxa de bombeiro, prefeitura, porra, tem a segurança que você tem que se preocupar, tem estoque para manter, depende do tipo do negócio. Então, investir como sendo a melhor oportunidade disponível hoje para qualquer pessoa. Se você tiver esses conhecimentos básicos, que a gente viu na aula 3, com certeza,
você já consegue colocar R$1 para trabalhar, R$30, R$100 para trabalhar, e aí você vai querer talvez abrir um negócio. Sim, você vai com um negócio, a exponencialidade é gigantesca, mas você vai ter caixa, você vai ter capital. Eu sei que às vezes as pessoas contam a história do cara que passou o cartão, pegou empréstimo. Beleza, faz sentido se endividar para empreender também, mas o negócio tem que estar rodando, tem que ser redondo, cara. Você não vai conseguir, vou pegar um empréstimo, vou comprar um monte de coisa e vou vender e vai dar certo. E as histórias das pessoas que deram errado, elas não aparecem. O que aparece justamente é a história das pessoas que deram certo. Aquele cara que conseguiu pegar o empréstimo ali e se endividou e pegou o cartão de crédito e botou o negócio para rodar, é um cara que já tinha bagagem, já tinha conhecimento, já tinha cliente. Não foi do nada que ele partiu e abriu um negócio e deu certo. O cara não abriu uma lojinha ali na feira e tal. Se você entender que investir, nem que seja esse começo, um pouquinho que seja, é a grande oportunidade de começar a gerar uma renda passiva. Só despertar esse interesse, para mim, já estaria transformando muitas mais pessoas na educação financeira. E é curioso, né? Eu lembro que o João Carlos Paz Mendonça tem o IJCPM, que é o Instituto João Carlos Paz Mendonça, né? E aí você tem jovens que vão participar do seu primeiro, não é programa de estágio, né? Fugiu o nome aqui agora, é uma bolsa trabalho, alguma coisa, né? Então eles trabalham ali perto do shopping e eles participam de uma série de cursos e etc para começar nesse primeiro emprego, vamos colocar assim, né? Já chega o nome aqui. E aí o Instituto nos convidou, isso tem uns 6 anos, para fazer uma palestra para esses jovens de 16 a 17 anos, que moravam na comunidade ali em torno e que tinham, muitos deles, uma realidade financeira, familiar e social mega difícil. Recebiam uma bolsa de R$270 por mês na média e que muitas vezes ainda tinham que contribuir com a despesa de casa, né? E aí eu fui lá falar de educação financeira. Eram 5 horas e teve um intervalo no meio. Um coffee break no meio, né? A primeira intervenção nossa lá foi assim, 5 horas de trabalho. E aí, nesse intervalo, no final, antes do intervalo, eu estava falando sobre a importância de poupar, mesmo que fosse R$1. A coordenadora do instituto estava lá, ela me chamou na sala e disse assim: Arthur, pelo amor de Deus, você não entendeu a realidade das pessoas. Está dizendo para as crianças pouparem, os adolescentes pouparem, não sei o quê. E não tinha tempo. O coffee break era 10 minutos. E eu disse para ela o seguinte: confia em mim. Resultado, nós fomos o único fornecedor que teve 4 anos de contrato lá. Então, durante 4 anos, até que mudou a gestão lá e tal, mas durante 4 anos a gente foi lá o único fornecedor que se repetia ao longo dos anos para falar de educação financeira com as crianças, porque não muda financeiramente, mas do ponto de vista do hábito muda, né? Então, às vezes, eu tô poupando R$40, o que isso vai fazer nisso? Não vai fazer nada. Materialmente não vai fazer nada, né? Mas se esse negócio dessa pessoa der certo e um dia ela não estiver ganhando mais 1.000 ou 2.000 ou qualquer que seja a renda, ela estiver ganhando 20 ou 30, ela vai entender que ela tem que separar primeiro 1, 2, 3, 4 mil reais e que o excedente disso é que onde eu tenho que enquadrar as minhas escolhas para que meu padrão de vida esteja refletido nesse segundo número e não na minha renda total. Então, tem esse componente comportamental super importante também de me pagar primeiro, né? Que ele faz muita diferença. E, cara, esse negócio que você falou, assim, a gente adora histórias. Verdade. Né? Então, assim, por exemplo, eu adoro o Rick Chester. Eu gosto de olhar as lives dele porque é um cara que ele inspira as pessoas com muita facilidade. Mas vamos lá, é o que o Nassim Taleb chama de iludidos pelo acaso. E é muito delicado falar sobre isso, porque quando você fala sobre isso, parece que você tem um tom de inveja das outras pessoas, motivo pelo qual poucas pessoas abordam esse assunto. Mas não é uma constatação dos fatos, porque a gente sabe que essas coisas acontecem. Em 1968, quando o Bill Gates tinha 13 anos, ele foi para Lakeside School, em Seattle, em Washington, nos Estados Unidos, a probabilidade de uma criança daquela idade ter acesso ao computador que ele teve era de 1 em 1 milhão. E o simples fato de um computador como aquele que ele teve acesso, que ele pôde ir todos os dias num programa especial para aprender a programar, é também, por si só, assim, altamente improvável. Um cara quase que considerado maluco, tinha combatido a Segunda Guerra Mundial, botou na cabeça que o mundo era muito difícil e que só livros não funcionariam. Então convenceu a escola a abrir mão de uma festa, de uma arrecadação de um ano inteiro para comprar um computador que não tinha nem professor para dar aula. Enfim, quando a gente olha para essas histórias dos outliers, a gente percebe que sim, há disciplina, o cara é brilhante,
Mas não há como você negar que ele teve a sorte, a influência do aleatório de ser 1 em 1 milhão de estar na escola certa no ano de 1968. Isso é para muitas dessas histórias que despontam. O Nassim Taleb, que é outro cara que fala muito de aleatoriedade, ele fala exatamente isso que você falou. Ele é um cara muito polêmico, né? A forma dele de falar. Então ele diz o seguinte, ele diz assim, porra, eu vejo esses livros que falam o que é que o milionário que mora ao lado, o que é que ele faz e tal. Não, pessoas que se tornam milionárias, elas assumem riscos. Mas, cara, pra você quebrar, você precisa assumir riscos também, né? E o que ele defende é justamente isso. Não dá, às vezes o cara teve muita sorte ou muita competência, mas o fato é que ele teve muito resultado no empreendedorismo, ele fala, não, é porque eu tinha um método, eu acordava 5 horas da manhã ou 4, eu fazia isso, eu meditava e tal. E a gente quer essa resposta de o que é que tem que ser feito para chegar lá. Mas assim, por mais que existam métodos, e a gente defende isso, é importante, você sabe que eu sou um cara que defende muito de método, os métodos não garantem. Por que eu tô falando isso? Você não tem ideia e aí você entra no lado duro da coisa. Da quantidade de caras que vendem água na praia, que estão entendendo que o caminho para prosperar é ter disciplina, acordar cedo, ir lá e fazer o meu melhor e compartilhar conteúdo na internet, que um dia um cara como Flávio Augusto vai cruzar comigo. A probabilidade disso acontecer é muito baixa. Ela é tão baixa, que ela é tão fora da curva que ela nem existe. Aí você tá exagerando. A quantidade de garotas, sobretudo aqui no Nordeste, sobretudo em João Pessoa, que entendem que o caminho para despontar na vida é participar da próxima seleção do Big Brother Brasil, chegar lá, ser eu mesma e muito legítima e genuína, porque assim o Brasil vai me amar e talvez eu ganhe o programa e seja o fenômeno que é a Juliette, não tá no gibi. O que é que caras como Malcolm Gladwell, que escreveu o Outliers, ele nos mostra, e aí pra quem gosta desse assunto fica demais aqui a referência do livro, a indicação desse livro é o seguinte: depois de 200 páginas de muita evidência, né, de fatos e de ciência, etc., ele mostra o seguinte: os cases de extremo sucesso não são boas medidas do que deve ser feito. Porque o extremo sucesso, por definição, do ponto de vista probabilístico, ele contou com a dose de sorte ou de aleatoriedade muito relevante. E o aleatório, a sorte, por definição, também não é replicável. Então, se eu quero aprender a investir bem, talvez o melhor caminho não seja olhar a trajetória e o método do Warren Buffett. Porque o maior investidor de todos os tempos, por definição, ele teve contribuições ali muito, né? Então, cara, concordo contigo, empreender não é um negócio fácil. A gente adora histórias que nos inspiram, como a do Flávio Augusto, falei dele aqui. Peguei um cheque especial com 5 mil reais, abri minha firma, a primeira loja, e hoje tá aí. WhatsApp e tal. Cara, mas pra cada cara que pegou 5 mil reais de cheque especial pra abrir seu negócio, você tem 200 caras no cemitério e quem tá no cemitério não conta a história, né? Essa história a gente não escuta. Então, o Warren Buffett, pra fechar tudo, ele fala um negócio que eu concordo muito. Ser um investidor me faz um melhor empreendedor e ser empreendedor me faz um melhor investidor. Então, se eu quero investir, se eu quero empreender e eu não tenho absolutamente nenhum recurso ainda, entenda que me tornar investidor, mesmo que começando com pouco, é também uma escola para ser um empreendedor melhor quando chegar o momento. Perfeito. Nessa parte, Arthur, do pouco, né? Se você for levar para alguns conceitos que eu fui criado, que eu acredito, conceitos mais, vamos dizer assim, né, cristão, bíblico, sem querer aprofundar aqui na pauta, mas assim, se você é bom no pouco, você é bom no muito. Isso tá escrito, né? Então é o seguinte, se você entendeu que aquele R$1 faz sentido, que vai incidir o EF, que vai estar ali, porra, você entendeu aquilo ali, com R$1 é a mesma coisa que com 10, com 100, com 1000, com 10 mil. Então ser bom no pouco, agora, errar com pouco, cara, é excelente. Colocar em prática errado, o dinheiro não voltou, perdi o dinheiro. E daí, cara, foi os meus 30 reais, eu paguei 10 mil conto na mentoria e pra ensinar isso aqui, tu errou com 30 e já aprendeu, dá pulo de alegria aí, entendeu? E fechando aqui o Flávio Augusto, eu gosto muito dele, né? Antes dele abrir o negócio dele, ele era o 01, cara. Ele era o melhor vendedor de um concorrente. Cara, ele já tinha aberto outras frentes em outros países, inclusive. Ele não foi qualquer um que pegou empréstimo e foi abrir. Sim. Ele já era o cara das vendas de inglês. Então ele só abriu o negócio dele, mas ele já era o cara. Perfeito. Então essa parte também fecha essa lógica aqui. Arthur, poupar 10%, cara, no mínimo ali, entender a lógica de poupar. O 10% em si, o número, na marca mesmo não faz diferença. Entender gastar melhor, porque aí você vai ser recompensado por isso.
E o gastar melhor exige você estar mais perto ali do controle. É o que está por trás, na verdade, do cashback. E saber investir. Dar esse primeiro passo, fecha aqui o método para você conquistar os primeiros R$10.000. E eu tenho certeza que conquistar os primeiros R$10.000, sabendo investir, sabendo gastar melhor, sabendo separar 10%, ter isso como o ser, né? Porque a gente gosta muito de ver, mas se você não se você vai ganhar 10 mil e não vai poupar os 10, você não aprendeu. É o hábito que está sendo construído, e o hábito dói, e acordar cedo dói, fazer educação física dói. O cara não vai na academia 2 dias e aí vai lá medir, não vai estar forte. Exato. Porra, vai demorar, então faz parte é um processo. É um processo. E o processo de conquistar os primeiros R$10.000 destrava a liberdade de escolha. E eu te digo isso por questão minha mesmo. Cara, quando eu atingi os primeiros R$10.000 investidos, eu me senti a pessoa mais foda do mundo. Caralho, eu posso ficar 3 meses sem receber salário, eu posso ficar 4 meses, eu posso fazer o que eu quiser agora porque eu tenho grana, eu tenho bufunfa pra segurar uma onda aí. Então, ter um salário a mais, o 14º, cara, ter o 15º, ter os R$10.000, isso vai te dar mais vontade, mais coragem. O processo vai te ensinar a poupar, a investir, a gastar melhor. E por isso que eu defendo esse método pré-rico, de você atingir, destravar os primeiros R$10.000 para daí conquistar os 50, os 100, e aí aprender mais a investir e sofisticar o processo, se for. É isso aí, cara. É isso aí, cara. O que é que eu gostaria de convidar as pessoas que estão conosco até aqui, né? Se você chegou até aqui nesse vídeo, nesse podcast, porque nós estamos gravando também... Faz mais de 40 minutos já. Né? Não foi à toa. Passa 40 minutos nos dias de hoje, com tanta competição pela nossa atenção, de graça. Né? Não é por acaso. Inclusive aqui na Empreendedeiro, a gente tem um ditado que é assim, nada é do nada. Né? Então... eu falo isso muito abertamente, você sabe que eu vou direto pra rádio e tal, eu sempre falo isso porque não é porque eu tenho um conflito de interesse, até porque nessa relação aqui eu de fato não tenho, mas é assim, eu realmente acredito que se eu tiver uma dor na minha vida, do ponto de vista do meu peso, por exemplo, eu quero muito perder peso, porra bicho, eu tenho que topar pagar pra alguém que pode me ajudar nesse processo. E aí, se eu quero perder peso, eu tenho como perder sozinho, não tenha dúvida que eu tenho como perder sozinho. Mas, se tem alguém que estudou anos, que leu vários livros, que tem muita experiência acumulada ajudando pessoas a perder peso, eu vou para um nutrólogo, vou para um nutricionista, as minhas chances de chegar na minha meta, elas aumentam muito. E com a educação financeira é a mesma coisa. Eu acho que as pessoas deveriam topar pagar para consumir conteúdo com a curadoria feita, com um método estruturado, confiável, de alguém que eu confio. Então isso faz muita diferença no processo. Eu vou pegar como exemplo aqui os R$10.000. Dá para chegar nos R$10.000 de 200 formas diferentes. Mas se você escolhe um bom nutricionista, a probabilidade de chegar lá passa a ser muito maior. Então se você chegou até aqui e você ainda não está lá nesses primeiros 10 mil, e você gostaria de estar, eu acredito que você gostaria, por todos os motivos que nós falamos aqui, porque você chegou até aqui nesse episódio, cara, cola no Deison, porque isso vai aumentar a sua chance de chegar lá. Show de bola. Arthur, eu queria agradecer de coração. Você foi o responsável, né, pelo episódio 1 e pelo episódio 100. Foi o responsável de eu ter conquistado o livro mais vendido na Amazon no mês de seu lançamento lá em finanças. Eu recebi aqui. Tá? É em finanças, não é qualquer. O livro em finanças mais vendido na Amazon. Cara, eu tenho a parceria com a Rádio Jornal do Moeiro também lá. Eu tenho uma colunazinha que o pessoal me chama lá direto. Eu tenho um canal no Telegram, eu tenho um vídeo, eu tenho o YouTube rodando, eu tenho o Instagram. Cara, se for botar na ponta, eu quero lançar outro livro esse mês de agosto ainda. Assim, é referência, fez mover outras coisas, né? Eu comentei, inclusive, no podcast que a gente gravou lá na Empreendedeira, que minha esposa, de alguma forma, abriu mão da carreira dela para acreditar no nosso projeto, na empresa Minuto da Riqueza que a gente tem, né? E estar hoje gravando contigo, assim, foi realmente importante para mim, mais um degrau que eu conquistei, né? Ter um método hoje escrito claro na minha cabeça e compartilhar isso para transformar a vida de outras pessoas, sinceramente, não tem preço. Não tem preço. Saber que as pessoas vão ser transformadas, as pessoas já passaram. Cara, tem um aluno da outra turma que ele fez R$3.000 no mês, usando uma estratégia do cashback lá. E ele conseguiu sair de uma dívida que ele tinha. Então, a gente tem, inclusive, depoimento dele, né? Assim, isso é muito gratificante. Vai além.
vai além, não é mais por dinheiro, não é mais. Por ver outras pessoas sendo transformadas, tendo um contato mais inteligente, adotando hábitos financeiros inteligentes faz total diferença. Mas deixa um recado aí pra turma aí. Fecha aí com uma frase, não sei, dá um recado aí, de vez da pessoa física comum, aprova esse método logo de vez aí, pra gente encerrar aqui o podcast. Opa, peraí. Seguinte, eu vou deixar pra mim, do mesmo jeito que é gratificante receber esses depoimentos, pra mim é muito gratificante te ouvir aqui agora, aquele cara que quero me dedicar mais a isso, quero trabalhar com isso e ter tantas conquistas em tão pouco tempo. Então, assim, primeiro, método aprovado, já falei do método, assim, escolhe o seu mentor, eu acho que se você tá aqui, o seu mentor deve ser o Davidson, cola nesse cara, né, suga tudo dele, faz o treinamento dele, então eu diria isso para as pessoas chegarem até aqui. Se você está aqui e você, por acaso, assim, será que eu poderia trabalhar com educação financeira? Sim. Cola em mim, né? Pergunta pro Davidson, minha rede social, me procura lá. A gente vai deixar aqui na descrição. Deixa na descrição. Aqui. Aqui na Empreender Dinheiro, a gente tem, do meu ponto de vista, vamos melhorar muito ainda, mas a gente tem um oásis para o educador financeiro e estamos cada vez mais dedicados a fazer isso, né? Ou seja, o que é que você precisa? Você precisa de certificação, de mentoria, de formação, de tecnologia. Nós temos, gratuito, pago, né? Independente do momento. E, velho, minha última palavra aqui, né? Até porque apertamos bastante no horário, mas isso é bom sinal porque o papo foi bom. Passa esse conhecimento adiante. Né? Assim, mostre esse episódio para pessoas que você ama, pessoas da sua família, seus amigos, porque esse tipo de conteúdo feito com o coração, assim, por caras que fazem por vocação, podem, assim, às vezes tem 2 minutos aqui que fez alguém parar e falar assim, né? E um faz sentido desse que muda a trajetória de uma família. Então compartilhe, porque vai fazer bem a muita gente por aí. Clica aqui no link que está aí na descrição. Eu vou deixar o link do Instagram do Arthur, da Empreender Dinheiro. E a gente se encontra lá dentro do treinamento ou no próximo episódio do Pré-Rico Cast. Valeu, turma. Valeu, turma. Grande abraço. Valeu, irmão. Valeu, velho.